Olá a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos a esse encontro que a gente está promovendo aqui. Eu sou o professor Marcos Machado e eu queria, antes de tudo, nesse momento, apresentar a professora Luciana Lamblé, que está aqui com a gente hoje, explicar um pouquinho por que a gente discutiu, ou melhor, decidiu discutir e falar sobre esse tema num momento como este. Mas antes disso, eu queria fazer alguns pedidos, na verdade. O primeiro deles é para que vocês divulguem, né, esse vídeo, para que vocês divulguem essa fala. Afinal de contas, esse é o objetivo principal, fazer com que essa informação chegue ao maior número de pessoas, né? Afinal de contas, é um tema urgente para ser discutido, debatido. Então, se vocês puderem divulgar, vai ser ótimo. A segunda coisa que eu acho importante, e a Luciana concorda comigo nesse momento, é que nós, em hipótese alguma, estamos falando pelas instituições às quais nós pertencemos, né? Então, assim, eu sou Marcos Machado, estou aqui no meu perfil, no meu canal, assim como a Luciana. Então, assim, cuidado só para essas fronteiras não se cruzarem, tá? E eu queria, então, Luciana, que a gente começasse com essa pergunta, assim, acho que talvez para esclarecer, principalmente para as pessoas que não te conhecem ainda, qual é efetivamente a sua relação com esse tema, né? Assim, qual é a sua trajetória com o fascismo, da onde vem esse título que a gente deu, em que você pensou também para essa fala do não passarão, né? Desse histórico do fascismo. Qual é o seu caminho a partir disso com esse tema? Qual é a sua ligação com esse tema? Olá a todas, todos e todes. Marcos, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui dialogando com você, debatendo um tema tão pertinente e, infelizmente, tão presente hoje na nossa sociedade. Eu sou formada em História, graduação, mestrado, doutorado pela Universidade Federal Fluminense e estudo governos autoritários há 18 anos, da Europa e também do Oriente Médio. Então, é um tema que faz parte da minha carreira, das minhas pesquisas, das questões que eu levanto do ponto de vista histórico e historiográfico. Então, por isso o fascismo, né, está sempre ali, né? Eu sou professora do ensino básico e também professora universitária, então eu ocupo a cadeira de História Contemporânea, então também é uma aula, né, que eu ministro aí há alguns anos. Já orientei também trabalhos e monografias né, sobre a temática, então é algo muito presente na minha formação acadêmica e nas questões que eu me coloco do ponto de vista histórico e historiográfico. Sobre o título Não Passarão, ele está diretamente ligado à Guerra Civil Espanhola. Na verdade, é um lema, um grito literalmente de guerra, da Frente Popular, que foi uma frente que se organizou para tentar combater o avanço das tropas franquistas, que não aceitaram a derrota nas urnas e estavam aliadas às forças fascistas, tanto internas na Espanha, chamada Falange, como externas também. Eram aliados da força hitlerista, eram aliados de Mussolini, e o Não Passarão, então, virou uma frase, um lema antifascista, né? E tem a ver também com a defesa de uma cidade, né, muito importante na Espanha e muito importante na Guerra Civil Espanhola, que é Madrid. É a ideia de que os fascistas não conseguiriam passar por Madrid. Então, acabou se tornando uma frase, tema e lema do antifascismo. Por isso, essa escolha. Maravilhoso. Eu acho que nesse momento, principalmente em que a gente está, ainda mais por essa, não só pela situação da pandemia, mas pela questão política, né, pela qual o país já vem passando, eu acho que ocupar esse espaço daí, esse nosso encontro aqui, né, é fundamental. E ainda mais quando a gente está dialogando fundamentalmente com o público do ensino básico, não só, óbvio, né, mas quando a gente pensa nesse público especificamente, essa ponte que a gente está fazendo, esse espaço de diálogo, eu entendo como sendo fundamental. Então, trazer essas pessoas, pensar essas possibilidades, eu acho que é a nossa saída, né? Uma das saídas em que a gente pode ressignificar ou trabalhar esse momento tão difícil que a gente tá vivendo, né? E aí eu dividi mais ou menos esse nosso encontro, porque afinal de contas aqui a gente está para te ouvir, né? Te ouvir mais do que eu falar, é pensar em algumas partes, né? Em alguns caminhos. Primeiro, acho que não tem como fugir muito, a gente ouviu muito nas últimas semanas, não só nas últimas semanas, né, mas talvez de forma mais intensa,
antifascismo, tanto o Trump quanto o Bolsonaro, né, caracterizando os movimentos antifascistas como sendo terrorismo e tal. Então a gente tem semanas muito difíceis e muito calorosas para todas essas discussões. Então acho que de cara vale a gente voltar a umas bases estruturais e estruturantes mesmo, de a gente pensar e te perguntar assim, o que é, né? O que é fascismo e como é que a gente consegue pensar nisso, como é que a história pensa nisso, como é que você pensa nisso. E eu queria te perguntar isso, o que é fascismo? Bom, o fascismo, na verdade, nós falamos no plural, os fascismos, né? E isso tem a ver com uma discussão mais ou menos já consolidada na historiografia, né? Isso é importante dizer, né? A história faz parte das ciências humanas, embora hajam fatos históricos, né? Embora trabalhemos com fatos, né? Que são inegáveis, mas a história não é uma ciência exata, então nós temos aí algumas interpretações, algumas discussões, olhares diferenciados sobre o processo histórico. Mas há um consenso na historiografia da ideia de fascismos. Isso porque entendemos que devemos trabalhar a partir de 2 pontos. Nós temos características que são comuns aos fascismos, então faz com que a gente caracterize determinados grupos, determinados projetos de governo e determinados governos como fascistas, e isso. Por que eu separei em 3 partes? Isso é muito importante para quem estuda fascismo, porque grupos fascistas, projetos fascistas e governo fascista não necessariamente existem juntos, né? Nós podemos ter grupos fascistas que não estão num governo fascista. Nós podemos ter fascistas num governo que ainda não é fascista, ou não se tornou fascista. Então, isso vai depender, tá? E, ao mesmo tempo, quando a gente estuda fascismo, nós devemos prestar atenção às especificidades locais. Então, nós temos fascismos. Então, nós temos fascismos na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, no Brasil, enfim, na Espanha, em Portugal, em diversos lugares no mundo. Então, ao mesmo tempo que nós precisamos observar as características em comum, aquilo que define o que é o fascismo, nós também precisamos ter em mente as especificidades locais. Isso é muito importante. Então, vamos começar por aquilo que é comum ao fascismo. Primeiro, a questão autoritária. Todo grupo fascista, todo projeto político e governo fascista, ele é, por definição, autoritário. E isso não é uma questão de xingamento, de nananã. Não, se coloca assim, se entende a necessidade de um governo fortalecido no executivo. Os fascistas, eles têm muita crítica e muita ojeriza a instituições democráticas, como, por exemplo, o parlamento, o congresso, o judiciário. Tá? Eles entendem que a multiplicidade de partidos, né, essa visão liberal política de pluripartidarismo, de uma busca por uma maior democracia, participação popular, ela não é benéfica. Ela não é benéfica porque ela faria esse corpo social, e essa é uma outra característica do fascismo, é pensar a nação como uma unidade, um corpo social. Essas divisões políticas trariam desarmonia para esse corpo. Então, essas disputas não seriam benéficas, elas trariam uma desarmonia. Então, quando a gente fala, né, somos todos brasileiros, existe um só povo, isso é um pensamento fascista, né? Isso tem a ver com o pensamento fascista, né? Então, tudo deve ser trabalhado para a harmonia desse corpo social. Tudo aquilo que é o outro, tudo aquilo que é diferente do que eu entendo que seja, por exemplo, um alemão, um italiano, um português, um espanhol, ou seja, né, este ser social, tudo aquilo que é diferente é ruim. Por isso a ideia de corpo. Esse ruim seria uma célula
doente. Por isso, muitas vezes, comparar com câncer, por exemplo, né? O judeu era comparado com um rato, aquilo que traz a doença, aquilo que traz a desarmonia para o corpo social. E aquilo que traz a desarmonia, aquilo que é o outro, que é o diferente daquilo que eu entendo como o certo, como a população, a sociedade, né, daquela nação, deve ser eliminada. E aí a gente já entra numa terceira categoria fascista, que é a questão da violência. A violência é entendida como um instrumento legítimo da disputa política e da manutenção do projeto fascista, né? Então, os fascistas, eles defendem a violência e aí também está ligado a toda uma estética da guerra, a toda uma estética da questão da virilidade, a questão do homem, da virilidade, do patriarcado é muito forte dentro do fascismo, né? Por isso que os fascistas são, né, machistas, são misóginos, porque tem uma questão da força, da virilidade, da guerra. A guerra é entendida como algo esteticamente belo e que vai comprovar uma superioridade de... Então, a ideia da arma, a ideia de ser forte, né, a ideia do físico, tudo isso está ligado a um ideal fascista, e aí, né, vai cruzando com a ideia de autoritarismo, vai cruzando com a ideia de um corpo social, né? E dentro desse corpo social, todos os grupos devem, né, trabalhar em harmonia e devem ter como objetivo a saúde desse corpo. Por isso que o fascismo ele recusa muito a questão do individualismo. A questão liberal é mais uma crítica, né, ao liberalismo que o fascismo faz, que é essa valorização do indivíduo. O fascismo não valoriza o indivíduo. Você é componente de um todo, de um grupo maior. Então, essa ode à individualidade que o liberalismo faz vai ser rechaçado pelo fascismo, porque você, enquanto indivíduo, não tem valor em si. O seu valor está no pertencimento ao todo social, a essa nação. Tá? Então, você faz parte dessa engrenagem, desse corpo. Tá? Então, você sozinho é como... Vamos voltar ao exemplo da célula. É como uma célula. Uma célula sozinha, agora, ela em conjunto, fazendo parte desse corpo, beleza. E aí, o cérebro desse corpo é o Estado. É o Estado que comanda, né, esse corpo, tal como o cérebro comanda o nosso corpo, e ele é representado por um líder. A ideia do líder é muito forte no fascismo, né? A ideia dessa figura, dessa figura que vai catalisar os anseios, os desejos, que vai representar o desejo dessa nação. Porque, como a gente falou, ela é percebida como algo uno. Então, você tem, né, o cidadão, né? Então você tem a nação, o objetivo, a cultura, né? Você tem aquilo que representa. Tudo que está fora disso deve ser eliminado, porque é visto como um corpo estranho na suposta sociedade. Então aí você tem essa outra característica que é a eliminação do outro, tá? É importante ressaltar que o outro para o fascista nunca é visto com um olhar de alteridade. É visto a partir de um olhar de hierarquia, de superioridade e inferioridade. Então, por isso, aquilo que deve ser eliminado. Dentro dessa ideia da violência, da estética da guerra, há um discurso militarista muito forte, de militarização. E aí a gente não está falando só especificamente dos militares, mas de militarização social da sociedade. Então, a ideia de obediência, a ideia de hierarquia, que está ligada a essa ideia do líder, do comando, da força, da violência. Por isso, quando a gente vai para os fascismos, a gente percebe que tem o quê? A presença muito grande de quê? De milícias armadas. Né? O fascismo na Itália começa com os fasci de combatimento, que eram milícias que iam para as ruas armados, né? E espancavam pessoas sindicalistas, pessoas de esquerda, homossexuais, enfim. Então, essa violência, a coisa da milícia, é muito presente. É isso que a gente chama de militarização da sociedade, né? Que o discurso militarizado não se encerra nas Forças Armadas. É uma sociedade militarizada, né?
Então, a violência é algo muito fundamental para o fascismo. Outra característica, né, está ligada ao anticomunismo, né? Os fascistas têm como principais inimigos, né, comunistas, socialistas e anarquistas, porque são propostas exatamente opostas à questão do fascismo, que está ligado, por exemplo, a um nacionalismo exacerbado, enquanto comunistas, anarquistas e socialistas não defendem esse nacionalismo, né, exacerbado, que vai cheirar xenofobia, uma ideia de hierarquização, uma ideia de potência, de superioridade, de subalternidade de outros povos e outras nações, né? Então, outra crítica muito forte dos fascistas em relação aos anarquistas e principalmente aos marxistas, a ideia de luta de classes, né? Eles diriam que isso traria um enfraquecimento da sociedade, né? Porque você estaria colocando cidadãos contra cidadãos, né? Porque para os marxistas a luta é de classe, não é de nação, não é de origem, é uma questão classista, né? Tanto é que o manifesto termina com, né, trabalhadores do mundo univos. Então, não interessa onde você nasceu, a questão é a sua classe. E no extremo oposto, você tem um fascismo extremamente nacionalista, né? Sim, onde você nasceu, né? Vai dizer muito quem você vai dizer, enfim. Então, você tem esse anticomunismo muito, muito forte. E, obviamente, o comunismo, o anarquismo e o socialismo são propostas políticas que defendem igualdade social. E o fascismo, obviamente, não defende isso, até porque parte do princípio de que há diferenças naturais entre as pessoas, né? Diferenças de raça, diferenças de tudo que você puder imaginar. Um outro ponto é que o fascismo está ligado ao capitalismo. Eu acho que, infelizmente, isso é muito pouco falado, muito pouco dito, mas precisa ser dito, tá? Tá ligado à estrutura do capitalismo. O que a história mostra é que no século XX e agora no século XXI, quando o capitalismo entra em crise, é ameaçado de alguma forma, a extrema-direita vem com força. E aí, dentro dessa extrema-direita, o fascismo, né, se apresenta aí. Então, em linhas gerais, essas são as características básicas dos fascismos. Perfeito. Sabe, duas coisas me chamaram a atenção, né, na sua fala, até anotei aqui para não esquecer. A primeira delas foi essa metáfora genial, assim, da ideia do corpo, do cérebro, né, assim, das células, e como é que isso se organiza, como é que isso está colocado, porque você tem muito essa noção de um povo, né, do lado das folk, não sei o quê e tal. Você tem, por exemplo, na Alemanha, né, aquela coisa de um corpo só, de uma massa pensante, ou às vezes nem tão pensante, mas que é conduzida, né, por esse Führer, né, por esse condutor aí. É, e aí a gente tem, é inevitável a gente começar a fazer alguns paralelos com os discursos simbólicos, às vezes mais práticos, inclusive, que a gente tem ouvido, né, que a gente tem vivenciado, vivido, né, mais especificamente na nossa realidade, a ideia de um Brasil, de resgatar um Brasil, de pensar no Brasil. E isso me lembra muito até uma expressão que o Heidegger usa, né, que é a origem. Tem lá um texto dele que ele fala do Ursprung, esse ur, desse prefixo alemão, é essa origem, né, essa coisa, tanto, né, obviamente, Heidegger é nazista, né, vinculado Nazista. ao partido e tal. E aí eu queria pensar, te perguntar mais do que tudo, né, assim, a partir de uma expressão, a Folha fez uma matéria há umas semanas, semana passada, se não me engano, em que ela usou uma expressão, fascismo à brasileira, né, o fascismo à moda brasileira. E eu queria unir duas perguntas em uma só, na verdade, não sei se isso te complica muito, acho que não, mas eu queria perguntar duas coisas. Primeiro, essa expressão é válida, assim, é possível você utilizar, né, você trazer essa expressão fascismo à brasileira? Como é que isso funciona? E se sim, dentro desse fenômeno que a gente está vivendo do bolsonarismo, o que tem, se é possível fazer essa afirmação, de fascismo no fenômeno do bolsonarismo? Tá. Há sim essa possibilidade, né? Como dito, na historiografia entende que você tem especificidades locais, então vamos falar assim, o nazismo, que é um tipo de fascismo,
tinha suas especificidades alemães, o fascismo italiano, a falange espanhola e assim vai, né? E aqui no Brasil nós tivemos o integralismo, né? Que foi o nosso primeiro grande grupo e movimento, né? De inspiração aí fascista, com características fascistas e tal. A França também tem, também tem uma característica, grupos de extrema direita importantes, fascistas, com características próprias da França, enfim. A Inglaterra também, né, teve um movimento fascista forte, hoje já nem tanto, mas, enfim, né, muito forte. Então, nós podemos falar, né, falar de características nossas, né, desse fascismo brasileira, né? Por exemplo, uma coisa que o nosso fascismo brasileiro não tem, que a gente pode ver, por exemplo, no fascismo italiano, alemão e tal, é a questão de um expansionismo, de uma ideia expansionista. O fascismo brasileiro não carrega isso, né? Esse seria um ponto, por exemplo, de diferença. Sem dúvida também é importante a gente pensar que nós estamos na periferia do capitalismo, né? O Brasil ocupa a periferia do capitalismo e isso também vai trazer algumas divergências, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos um nacionalismo forte, impregnado no nosso fascismo, nós também nos atrelamos, por exemplo, aos Estados Unidos, né? Os fascistas também têm essa coisa dos Estados Unidos, ou em uma outra época, a Alemanha, não sei, enfim, há também essa relação, porque estamos, né, num sistema capitalista, estamos posicionados num lugar de subalternidade, né? Então a gente tem essa característica também brasileira. A gente também tem uma questão diferente na questão racial aí, até por conta do nosso processo histórico ligado à escravidão e tal. Então, por exemplo, aqui no Brasil, embora óbvio, né, o discurso fascista ele esteja ligado diretamente a uma questão racial, mas se você tiver um negro, uma pessoa negra e tal, não sei o quê, fascista, ela não vai ser expurgada do movimento fascista, entendeu? Diferente, por exemplo, na Alemanha nazista, um judeu. Não, mano. Por definição, você é o inimigo. É por definição, né? O fascismo brasileiro carregado de racismo, porque é estruturante, o racismo é estruturante da nossa sociedade, o fascismo vai ajudar, vai contribuir nesse processo, mas e a gente, por exemplo, tem um exemplo aí, a questão da Fundação Palmares e tal, se é uma negra que internaliza isso e que né, contribuir para esse discurso fascista, ele é aceito. Então, assim, a questão racial aqui no Brasil ela é um pouco diferenciada também. Sobre o bolsonarismo, sim, o bolsonarismo possui características fortemente fascistas. Não entendo que o governo Bolsonaro seja um governo fascista ainda, né? Por isso que é importante ter essa diferenciação. O movimento, um Estado fascista ainda não é, por exemplo, não estaríamos aqui nesse bate-papo se assim fosse, né? Algumas instituições ainda estão preservadas, né? Nós ainda temos liberdade de expressão, nós temos inclusive jornais importantes, mídias muito importantes que se colocam num embate com o governo. Então, assim, não é ainda um governo fascista. Pode vir a ser? Pode, né? Pode. Mas é um governo permeado de ideias fascistas? Sim, sem dúvida. Se a gente pegar aquelas características que nós conversamos na sua primeira pergunta, tem várias delas, né? Autoritarismo, a ideia de um corpo social, militarismo, a eliminação do outro, tudo isso está presente ali no bolsonarismo. Mas nós temos características brasileiras, né? O nosso bolsonarismo, por exemplo, também está muito enraizado num fundamentalismo religioso, também está muito ligado a um fundamentalismo religioso. E aí eu gostaria
de fazer um parênteses, né, que o Marco sabe, eu transito na questão religiosa e tal, não estamos falando aqui os evangélicos, longe disso, né, os cristãos, os católicos, não estamos falando disso. Estamos falando de uma proposta política fundamentalista representada ali por aqueles que se autodenominam bancada evangélica. Tá? Então, não estamos falando aqui de questões religiosas do campo da fé, estamos falando de projeto político fundamentalista dessa bancada que se autodenomina bancada evangélica. Então, tem essa relação aí que é uma especificidade nossa brasileira. Sem dúvida alguma, os fascismos europeus, eles também têm um quê de religiosidade ali, mas não tem o peso que tem no nosso bolsonarismo, por exemplo. Né? É um peso muito forte que tem aqui. Por exemplo, na Alemanha, se você pegar a Alemanha nazista e tal, né, o que a gente chama do fascismo histórico, né, o nazismo alemão, não era um discurso muito presente. Não era um discurso muito presente. Não estava assim posto como está posto, né, no nosso bolsonarismo. Então, tem características específicas, a brasileira, mas sim, é um discurso fascista, é um projeto político fascista, embora o governo ainda não seja fascista. Um exemplo disso, o Congresso, por exemplo, tem se mostrado uma resistência importante. Várias leis e vários decretos não passaram, entendeu? O que num governo fascista teriam passado. Então, nós temos vitórias e conquistas, né, o campo democrático, quando eu digo nós, né, o campo democrático, progressista, temos vitórias e avanços e resistência no Congresso, por exemplo. Então, por isso que eu faço essa diferenciação. Mas o discurso sim, é fascista, sim. Nessa mesma matéria da Folha, eu me lembro que surgiu uma questão que me inquietou muito. Eu preciso falar com alguém que entende disso, discutir isso, e a partir da sua fala, acho que isso talvez vai ficar mais claro nesse desenhar. Né? Quando você fala dessa figura desse líder, ou de um discurso extremo, né? Um discurso carregado com todas essas nuances, né? Todas essas cores aí que você traçou muito bem, muitas pessoas que sustentam o bolsonarismo, né, e que estão à frente desse discurso, da construção, da propagação dessas ideias, atacam um contraponto dos governos de esquerda, mais especificamente centralizados pela figura do Lula, né, dizendo que era tão extremo quanto, que é uma relação tão extrema quanto hoje o que se tem em relação ao Bolsonaro. E aí eu queria que você pensasse, junto comigo, junto com a gente aqui nesse espaço, que você fizesse essa contraposição mesmo, assim, entre o lulismo e o bolsonarismo. Dá para fazer essa aproximação e até que ponto ela se sustenta? Tá ótimo. Então, vou ressaltar algo que a gente falou no início, né? Eu estudo governos autoritários, sejam eles de direita ou de esquerda, não interessa. Por exemplo, eu estudo stalinismo, eu estudo vários governos autoritários do leste europeu, eu dou aula sobre isso. Então, só para, não, poxa, direita, esquerda, não. Quando a gente fala de governos autoritários, né, o governo autoritário, a princípio, ele pode ser de vários, de direita, de esquerda, né, extrema direita, extrema esquerda, tá? Então, só para deixar. Então, a partir disso, então, eu sei também o que é um governo autoritário de esquerda. Né? Eu sei o que é um governo autoritário daquilo que ficou conhecido como socialismo real. E aí, digo que essa comparação é muito esdrúxula. É muito esdrúxula. Não se sustenta. Por quê? Vamos lá. O lulismo, o petismo, enfim, né, o PT no poder, ele manteve as instituições democráticas, liberais democráticas, e não havia nenhuma proposta de acabar com elas. Muito pelo contrário. Um exemplo, acho que o maior exemplo que a gente pode dar é a independência da Polícia Federal, que acabou, inclusive, sendo usado contra o próprio PT. E não houve intervenção.
Isso já é uma diferença absurda. Você não teve, nós tivemos avanços em vários setores, em várias lutas de movimentos sociais, né, que totalmente o oposto, né, do que o bolsonarismo propõe. Aí a gente pode também até lembrar uma diferença, né, que a gente estava falando das diferenças. O incentivo, por exemplo, dos governos PT à educação, né? Nós tivemos e aí tem dados, tem números, não é uma questão de achar, de posicionamento político e tal. Deixar assim, não sou petista, né? Deixar aqui registrado. Não sou lulista, não sou petista. Mas são números, são dados do avanço das universidades públicas, o avanço dos institutos federais. Isso é dado, isso é número. Então, uma valorização da coisa da intelectualidade, da ciência, enquanto o bolsonarismo, a gente vê que há, né, uma perspectiva do desmonte, uma crítica à coisa da intelectualidade, que, por exemplo, não existia no fascismo histórico, não existia. Nós tínhamos, você citou Heidegger, né? Um grande filósofo que era nazista. E a gente tem vários exemplos. Na Espanha, Primo de Rivera, sabe? Então, nós temos vários exemplos de grandes intelectuais que foram fascistas e tal. O bolsonarismo, ele é uma coisa anti-ciência, ele é uma coisa anti-intelectual, anti-universidade, a universidade é balbúrdia, e que os intelectuais são todos de esquerda, e isso e aquilo, e aí inventa ursal, essas atrocidades. Enquanto que no governo, né, no governo PT, você tinha, na verdade, um apoio muito grande a isso. Agora, especificamente sobre a questão... e por que essa comparação? Vamos lá. Essa é a chamada teoria da ferradura, que é muito utilizada pelos liberais, que é uma teoria muito ruim, né? Que também não se sustenta. De pensar que os dois extremos, né? Pensa numa ferradura, de pensar que os dois extremos estão mais próximos do que o centro. Uma ferradura, os dois extremos. Então, já começa ruim porque o PT está longe de ser uma extrema esquerda. Já começa muito ruim. Ele está no campo progressista, mas há até uma discussão de se ele é esquerda ou não. Porque se você parar para olhar, durante os governos petistas, né, por exemplo, bancos lucraram como nunca. Né? O Itaú teve lucros recordes, não sei o quê. A estrutura do sistema capitalista não foi abalada com o governo PT. Por isso que esse negócio de virar comunista, o PT quer a bandeira vermelha, Cuba, não tem absolutamente nada a ver. Isso é só uma visão muito tosca, muito, sabe, que não se sustenta. Porque quando você olha, né, os 13 anos dos governos petistas, o capitalismo está ali, muito bem, obrigado, mano, muito bem, obrigado. Os bancos lucraram muito, entendeu? Multinacionais brasileiras se espalharam e tal, não sei o que, tá. Esse também já é uma outra discussão, por exemplo, os acordos internacionais. Então, o governo petista pensava muito na questão Sul-Sul, né, na hora das relações internacionais, a projeção do Brasil nas relações internacionais foi completamente diferente do que está sendo agora no bolsonarismo, inclusive, né, estamos aí passando várias vergonhas internacionais e tal, né, então totalmente oposto. Então, essa teoria da ferradura não se sustenta. Primeiro que, né, o PT não é extrema esquerda, longe disso. E outro, que, na verdade, a gente deve pensar extremos mesmo, não essa ideia da ferradura. Então, essa tentativa de comparar. Sobre a questão do líder, sem dúvida alguma, há a construção dessa coisa messiânica. Isso faz parte da cultura política brasileira, da qual, pessoalmente, sou muito crítica, que é que a gente chama na história do mito do bom rei, né? Que é o salvador. A gente está sempre esperando o salvador da pátria. E aí, seja Lula, seja Bolsonaro, não sei o que, Isso, essa é uma perspectiva, né, que eu possuo, isso tem a ver muito com... Nós temos uma visão muito infantil, uma visão de cidadania muito infantilizada, né? E aí a gente espera esse outro, esse grande, esse Messias, esse Salvador, ao invés de trabalharmos aí a nossa cidadania, ou seja, a nossa responsabilidade na construção da sociedade, projetos políticos mais democráticos, mais horizontalizados, né, na ideia de observar os nossos políticos, de pressionar os nossos representantes, de cobrar, de exercer pressão.
é assim que se constrói uma democracia, né? Não é a partir de um salvador, a partir de algo que é heroicizado, mitologizado. Então, há grupos dentro do lulismo, dentro do petismo ou progressistas, né, que colocam o Lula nesse lugar? Sim, aí sim. Talvez essa seja a única comparação possível, sabe? De heroicizar e esperar dessas figuras a salvação, a solução de todo o mal. Essa talvez seja a única comparação, mas por motivos diferentes. Uhum. Por motivos completamente diferentes. Por isso que essa teoria da ferradura não se sustenta em nada, porque nem isso, nem no que é parecido é parecido. Então, não sei se respondi. Respondeu maravilhosamente bem. Deixa eu pegar um ponto aí nessa sua resposta, nessa última fala, que desordenou. Deixa eu trazer agora para esse momento, porque, enfim, acho que encaixa bem com isso que você está falando. Você mencionou uma frase tão engraçada, né, das vergonhas internacionais que o Brasil tem passado. Eu queria pegar um pouco essa bola aí que você levantou para sair do micro e ir para o macro. O que eu estou querendo dizer com isso? O presidente tinha visitas antes, né, de pandemia, quarentena, etc., mas tinha visitas agendadas à Polônia, à Ucrânia, etc., mais recentemente, né, antes de a pandemia começar. E aí, inclusive, o próprio Eduardo Bolsonaro, né, disse quando ele fez alguns contatos, né, com outros governos, etc., se não me engano foi inclusive o da Ucrânia, ele trouxe a massa, inclusive, de que agora eu sei como lidar com a imprensa. Tá? Ele falou isso, ele fez essa colocação. E eu queria te perguntar, nessa passagem do micro, né? O micro sendo o Brasil e o macro, óbvio, sendo o mundo, né? Como é que você vê esse desenhar dessas forças, por exemplo, da nossa política externa ou das articulações que o Brasil tem passado, com quais governos, né, efetivamente há um alinhamento maior, porque houve uma questão também, eu acho importante de se colocar, houve um apontamento muito interessante para ver como que mulheres no comando, por exemplo, na primeira-ministra da Nova Zelândia, tal, lidaram com a crise, lidaram com a pandemia e tal. Eu queria te perguntar isso, como é que você vê esse alinhamento no desenho das forças internacionalmente falando, né? Com quem o Brasil se filia e como é que você vê essas mudanças? É importante pensar, né, esse movimento, né, porque, como foi dito, né, o fascismo ele está ligado à questão do capitalismo. Então, nós passamos por uma crise do capitalismo, né, nos anos 2000, né, teve aí 2008 e a questão, né, dos Estados Unidos, a questão imobiliária, aí vai para a Europa, enfim. Aqui no Brasil, segundo o Lula, foi só uma marolinha, mas enfim. Nós tivemos, aí no bojo dessa crise, nós tivemos o avanço de propostas de esquerda, de propostas progressistas, de grupos progressistas. Então, você teve a galera, né, ocupando Wall Street, né, os 99%, e aí na Espanha, o Podemos, né, que se tornou um partido, se tornou um partido poderoso, um partido, né, com força política mesmo, eleitoral, inclusive. Nós tivemos o avanço de vários movimentos, de coletivos, como reação, né, a essa crise capitalista, que, assim, a crise capitalista ela deixa muito evidente as suas contradições, né? O capitalismo é, por definição, e aí seria um longo debate, é, por definição, um sistema com as suas contradições, como os sistemas são, mas tem contradições muito específicas ligadas à questão da exploração. E a crise deixa isso cada vez mais evidente, porque, óbvio, a crise vai bater, né, mais forte, com mais impacto nas camadas subalternizadas, é óbvio. E aí traz os movimentos de resistência, os grupos de esquerda, os grupos progressistas. Então, nós tivemos avanços. No caso do Brasil, nós também tivemos esses avanços a partir dos governos petistas, né? Nós tivemos vários avanços no sentido da fome, da educação, como já foi dito, o crescimento da classe média, tudo bem, via consumo, aí também é toda uma discussão, né? Nós tivemos e o avanço também, por exemplo, nas pautas LGBT, na questão do movimento negro, bababá, bababá.
E tudo isso gera uma força de também reação a esse movimento. Por isso que a gente chama de reacionários. Estão reagindo a isso. E essa reação, né, para proteger esses interesses, né, capitalistas do sistema, desse capitalismo financeiro, ou como muito bem dito num filme excelente, documentário excelente chamado Dedo na Ferida, esse capitalismo de cassino, você tem a extrema-direita. A extrema-direita surgindo, e muitas vezes, até mesmo a centro-direita, a direita, acaba contribuindo na extrema-direita porque percebe ali uma força para barrar esse avanço. Né, para barrar esse avanço. Isso aconteceu no fascismo histórico, isso aconteceu lá na década de 80 e isso está acontecendo agora. Né? Então, você tem pelo mundo um avanço da extrema-direita tentando conter, né, esse avanço aí dos coletivos, dos partidos, dos grupos progressistas, das ideias progressistas, e o Brasil também está nesse jogo. E aí, óbvio, como aqui nós tivemos uma vitória eleitoral da extrema-direita, vai se aliar aos partidos e aos governos também de extrema-direita, né? Então, o Trump, né? E assim por diante. Excelente. Deixa eu pegar aí uma deixa para a gente fechar pelo menos essa parte em relação às bases, né? A gente está transitando por essa estruturação, né? Do fascismo ao longo da história, né? Conduzindo até o que a gente está vendo hoje. Uhum. E aí eu queria te pedir para a gente fazer uma breve análise aqui, porque uma das coisas que eu sinto muito em relação aos meus alunos, você deve sentir isso também certamente, né? A necessidade de a gente trazer repertórios, né? De a gente trazer discussões, de recomendações de filmes. A gente está no momento em que isso tem crescido, né? Que esse consumo tem crescido, essa produção do audiovisual tem crescido também, e é um interesse, mais especificamente o nazismo, né? É um interesse assim, pelo audiovisual, que você sabe que assim, é histórico, né? Se você parar para pensar em filmes, né? Na pauta, na temática, né? Os filmes que trazem isso à tona. E aí eu queria juntar mais ou menos para essa reflexão, para essa parte, duas perguntas. Na verdade, sim, não é mais uma pergunta, mas é mais um pedido, né? Em relação a filmes que você considera assim, que são fundamentais, que discutem essa questão, filmes interessantes assim para trazer isso. Aí eu já queria misturar com uma outra pergunta, que tem um filme, assim, que, inclusive nós assistimos esse filme juntos, que é o da negação. Né? Porque essa ideia do negacionismo também é muito presente hoje. Né? A negação de tudo isso que você está falando. Né? De tudo isso que você falou, não, isso aí não existe, isso aí é bobagem, isso aí nunca existiu, etc. Então, acho que dá para a gente pegar desse eixo. E, ao mesmo tempo, também queria te perguntar isso, se filmes aos quais você assistiu que você acha assim, que são fundamentais para ilustrar tudo isso. E, ao mesmo tempo, como são muitas as produções, aqueles filmes que muitas vezes até são badalados, mas que, sim, podem ser criticados de uma forma bem categórica. Assim, queria te perguntar isso, se você pode dar esses exemplos. Sim, sim. Sobre o Brasil, especificamente, eu indicaria aqui Menino 23, que é um filmaço, um excelente filme para a gente pensar essas bases autoritárias, racistas e conservadoras no país. É um excelente filme. Eu indicaria também O Dedo na Ferida, que aí não é especificamente sobre o Brasil, mas é uma produção brasileira, direção brasileira do Cyril Tendler, que vai explicar esse capitalismo que a gente está vivendo, e aí essas coisas não podem estar separadas, a discussão de fascismo e nessa nova onda fascista aí, desse capitalismo que a gente está vivendo, vai explicar didaticamente como ele funciona. É um filme muito bom, muita gente boa e tal, aí tem gráfico, tem imagem para a gente conseguir entender. E o que eu acho mais sensacional é que durante todo o filme vai acompanhando um trabalhador no Rio de Janeiro, né? Então ele acorda cedo, de madrugada pega o trem, e aí o filme está rolando, os economistas estão debatendo, falando, e você vai vendo o impacto dessa coisa, essa teoria econômica, eu não entendo. Só que você vai vendo ali, o impacto ali, naquele cara, um cara comum, indo trabalhar, pegando trem, na Central do Brasil.
é isso. Então, eu acho um filmaço. E sobre a questão da ascensão do bolsonarismo, eu acharia interessante Democracia em Vertigem, né, que vai trazer essa questão dos governos PT, das alianças, quem já estava ali por trás e tal. E tem uma cena que eu acho brilhante, que serve também para a gente entender essas questões políticas e a relação do capitalismo ali, que é quando tem um cara de uma construtora, se não me engano, algo nesse sentido, né, ligado a essas grandes construtoras, né? E aí ele está ali transitando pelo Congresso e aí perguntam para ele, né? Ah, você por aqui? Eu sempre estive aqui. Os políticos é que vão e vêm. Então, a coisa do lobby, né? A face da política que a gente não vê, né? São esses empresários, essas multinacionais, que é o capital que está ali por trás desses políticos, dos interesses de alguns grupos políticos, né? Então, é isso. Eles estão lá. É que eles não falam no microfone, mas eles estão lá, né? Então, no Brasil, eu sugeriria esse. Se surgir mais algum aqui, eu falo. Sobre o fascismo histórico, eu acho fundamental um filme brilhante chamado A Fita Branca. A Fita Branca se passa na Alemanha do Entreguerras e começa com a seguinte... Tem um narrador que vai dizer o seguinte: os fatos que serão aqui mostrados ajudam a compreender o que veio depois. Ponto. Não vai falar nazismo, não vai falar Hitler, não vai falar nada disso. Você vai acompanhar o dia a dia, o cotidiano, numa aldeia alemã. Só que ali você já vai perceber várias das características do nazismo ali. Por que isso? Porque não é criado do nada, né? O que esses caras conseguiram fazer? Eles conseguiram perceber ali os ressentimentos. O ressentimento é algo fundamental para você entender o fascismo. É um elemento catalisador, é um elemento que aglutina demais. Então, os ressentimentos que estão ali, o conservadorismo, as questões sexuais que são importantes, né, as repressões, a questão tem um menininho, tem uma criança ali que possui uma deficiência mental, então vai ver como, né, ela é tratada no filme. Então, A Fita Branca é excelente. Outro filme também interessante para você perceber esse fascismo que está internalizado é do Bergman, que é O Ovo da Serpente. Excelente, um filmaço também para compreender, né, essa questão do fascismo. E eu acho interessante ver filmes produzidos pelo nazismo, né? O nazismo se preocupou muito com essa questão da propaganda, o cinema era muito importante para o Hitler, então tem filmes que estão disponíveis e eu acho importante, porque você percebe a estética, você percebe a coisa do líder, você percebe a coisa da obediência, a militarização da sociedade. Dá para perceber o discurso, né, nazista produzido por esses intelectuais da propaganda. A propaganda é algo muito forte para o fascismo, né, é fundamental, né, para o fascismo. Eu acho que eu indicaria esse. E sobre filmes que são problemáticos, né? Tem filmes aí que são realmente complicados, né? E aí eu não estou discutindo cinema, né? Eu estou discutindo a narrativa, tá? Então, O Menino do Pijama Listrado, desculpa, eu sei que as pessoas choraram, eu sei que as pessoas se emocionaram, mas eu vou discutir aqui uma outra coisa. Muito tá? criticado. Não gosto daquele filme do ponto de vista de uma narrativa que eu acho complicada. Então, O Menino do Pijama Listrado, Um Homem Bom, O Leitor, Operação Valquíria. O que une esses filmes, né? Primeiro que não à toa eles foram lançados próximos, né, temporalmente. Aí já dá para a gente ficar um pouco assustado, né? Por que isso? Segundo, que eles trazem uma perspectiva muito ruim de que o nazismo era algo de pouco, era algo da SS. Né? Então a população alemã não sabia o que estava acontecendo, estavam matando judeus, não sabíamos, tinha campo de concentração, matavam judeus, como assim?
Ah, não, tá vendo, o exército alemão era contra Hitler. Ah, então assim, vai trazer esse discurso que é muito complicado, a gente não sabia, estava só cumprindo ordens. Ah, não, quando a gente sabe que, quando a gente estuda governos autoritários, e aí, seja direita, esquerda, não interessa, a gente trabalha muito com a ideia de consenso, de construção de consenso. Nenhum governo autoritário, e aí quando eu falando do século XX e XXI, nenhum governo autoritário se sustenta só à base da baioneta, só à base da violência. Não se sustenta só à base disso. É um elemento fundamental? É um elemento fundamental, mas nenhum se sustenta só com isso. Você precisa gerar o consenso. Ou seja, de alguma forma, aquele teu projeto político beneficia ou atende demandas, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista dos ressentimentos, seja do ponto de vista da revanche, seja do ponto de vista do antipetismo. Ah, pelo menos tiramos o PT. Ah, pelo menos, entende? De alguma forma, aquilo precisa atender. É isso que a gente chama de uma construção de consenso. As pessoas, né, precisam consentir, ou seja, legitimar este governo. Pensa, o Mussolini ficou de 22 até, vamos pegar aí 43, porque ele vai preso, depois ele volta, funda uma república, depois, enfim, é julgado. Nós estamos falando de 21 anos de governo. Não, esse governo não se sustenta só à base da repressão, né? Se a violência é algo muito importante para o fascismo, há de se entender o consenso. Ou seja, por que as pessoas apoiam isso? Eu acho que esse é o grande desafio nosso e, ao mesmo tempo, é o que mais nos dói. Porque se a gente pensar, né, o Bolsonaro foi eleito, 57 milhões de votos, né, com um discurso fascista. Então, e aí? Né? E o consenso, o consentimento, né? Ele foi legitimado pelas urnas, né? O Trump foi legitimado pelas urnas, enfim, né? Você tem aí essa questão da gente pensar, né? O Partido Nazista ganhou 30% dos votos, né? Depois o Hitler dá um golpe e tal, mas enfim, tinha ali um determinado, né, um consenso e tal. O Partido Fascista na Itália também, né, virou um partido, foi votado, fez parte do parlamento e tal, enfim. Então, esse é um desafio nosso das ciências humanas, compreender esse consenso, essa forma que os governos são legitimados. Então, esses filmes tiram isso, tiram essa perspectiva que é complexa, mas é fundamental para você entender. Porque aí fica parecendo que é meia dúzia, um grupo que resolveu implementar. Não. E aí fica difícil de você dialogar, fica difícil, inclusive, de você combater o fascismo. Se você pensar que isso é uma coisa de meia dúzia, de é louco, é não sei o que. Não. Não é uma questão de loucura, não é uma questão de meia dúzia de pessoas perturbadas. Não, não é. E tá aí o Brasil, 57 milhões de votos, gente. Tá aí. O cara foi eleito. Né? O que quer dizer que todo mundo que votou no Bolsonaro é fascista? Não, gente, aí também é uma outra questão. Né? Aí seria um outro debate, né? Quem votou no Bolsonaro? São diversos grupos aí, que aí é super complexo esse debate, que seria um outro momento. Perfeito. Hoje eu não estou aqui tanto para falar, estou mais para ouvir, para provocar, para perguntar, mas eu acho que tem dois eixos aí centrais na sua fala, né, de resposta, e a gente, inevitavelmente, pelo nosso interesse também comum à psicologia, né, não tem como não cair no ressentimento. Eu acho que essa palavra é muito forte, né, para se pensar, tanto que até o livro da Maria Rita Kell, né, o ressentimento, que vai ser reeditado por agora, não sei se é que já não foi, mas essa palavra ressentimento é muito importante, e a própria noção do negacionismo também, né, a ideia do negacionismo. Eu acho que são dois conceitos que de alguma forma trazem um contorno bem interessante para abrir algumas portas aí. É interessante porque quando você falou isso do menino do pijama listrado, né, tanto isso acontece também com o homem bom e tal, por mais que o menino do pijama listrado seja uma perspectiva de uma criança, né, lá do menino, etc., das duas crianças, né, mas sempre tem muito isso das portas fechadas e de o pai estar ali, da mãe olhar e falar assim, o que será que está acontecendo por detrás das portas, né, a irmã lá com os cartazes, né, pelo quarto. Então, às vezes, são sutilezas mesmo, né, que essas narrativas vão se construindo e se apresentando nesse processo. E esse filme que eu mencionei logo nessa primeira parte dessa última pergunta, né, da negação,
Assim como o livro também eu acho Excelente. muito bom, porque entra nesse eixo do negacionismo, e a parte do debate, fundamentalmente, é o que chama mais atenção, é o que choca, né? Quando entra o julgamento, precisamente. Então, assim, acho que esse é um ponto bem interessante. E é importante ressaltar, desculpa te interromper, Tá? quem não conhece, o filme é baseado em fatos reais e o livro é escrito pela historiadora que foi processada por um negacionista. Então, ou seja, estamos falando de eventos verdadeiros que aconteceram, né? Um julgamento, né, verdadeiro. E aí a gente volta à importância do fato, né, dos fatos históricos, né? E aí tem essa confusão, liberdade de expressão. Sim, a liberdade de expressão, meu amor, não vai eliminar fatos históricos, entendeu? Por exemplo, o Holocausto aconteceu, a escravidão aconteceu, né? E é o que eu sempre falo, assim, a ditadura militar aconteceu. Se você acha que foi bom, sustenta o teu posicionamento. Agora, não dá para negar, né? Essa é a questão do negacionismo, porque nega fatos históricos. Os Uhum. fatos estão aí, né? A gente tem divergências dentro da historiografia, na compreensão do processo, nos impactos, não sei o quê, não, mas com fatos históricos a gente não debate, são fatos, né? Negar ou maquiar, né? Como a gente vem presenciando em algumas questões. Lu, olha só, já caminhando para o último ponto aí da. A gente está falando muito, né? Ótimo, pelo menos está Ai, rendendo, está sendo incrível. desculpa. Não, a gente, não estou falando você, não é para desculpa, porque esse é o objetivo. Eu queria que a gente pensasse nessa contraposição mesmo, assim. A gente veio nessa ideia de fascismo, de construção do fascismo, identificação, exemplificação, né, análise, etc. Agora vamos pensar nesse contraponto antifascismo, né? Assim, porque a gente veio ouvindo isso muito nas últimas semanas, os antifas, etc, etc. E aí eu queria que você abrisse esse eixo, ou melhor, que a gente abrisse esse espaço aí para o último eixo, levantando essa bola para você cortar. O que são, ou melhor, o que é o antifascismo, como é que a gente pode entender o antifascismo, como é que nós olhamos para o fascismo cara a cara e como é que a gente se coloca contra ele, né? O que esses movimentos que foram às ruas aí, a Paulista, aqui no Rio de Janeiro, pelo Brasil inteiro, como é que você vê esses movimentos? E é isso, como olhar para o fascismo sem se petrificar? Eu adorei a expressão que você usou, assim, de olhar para o fascismo cara a cara, porque o antifascismo, ele é isso, né? Então, vamos lá. O antifascismo, ele também tem a sua história, a chamada Antifa, né? Ele tem a sua história, tá? Ele nasce no entreguerras, obviamente, como uma resposta à ascensão dos fascismos na Europa. Ele nasce também a partir de frentes unificadas, as chamadas frentes populares, o Frente Antifascista e tal, ou seja, grupos que se uniam no combate a esse fascismo. Geralmente você tinha à frente desses grupos anarquistas e socialistas comunistas, né? Por isso que o símbolo são bandeiras, né? Geralmente uma bandeira preta e uma bandeira vermelha, e é por isso que a gente coloca, óbvio, que não é a teoria da ferradura, é porque é justamente o extremo, então não é à toa que à frente dos movimentos antifascistas geralmente estão, né, os anarquistas e socialistas comunistas, até porque sabem que eles são também o principal alvo, né, dos fascistas, né, já que propõem sociedades, né, opostas a esse projeto político. Então, foram criadas na Europa, especialmente, diversas frentes, unidades antifascistas, que se colocavam antifascistas. Quais os métodos utilizados? Desde o boicote, né, até mesmo a questão da violência, sim, é um método antifa, né? Então, por exemplo, de não deixar o fascismo falar, de não de combate corporal mesmo, porque aí a gente não está falando simplesmente de por que não deixar o fascista falar. Vamos lá. Mas é liberdade de expressão. A questão toda é que o fascismo não é só uma questão de preconceito. Como a gente já viu aqui, ou de um outro projeto político. O fascismo parte do pressuposto da eliminação do outro. É uma proposta de eliminar o outro. Então, o Antifa ele parte do princípio que não.
Então, isso não pode ser divulgação, é uma questão de liberdade de expressão, porque você está propondo a eliminação de grupos sociais, entendeu? Então, você tem um enfrentamento mesmo dos grupos antigos. Então, você tem enfrentamentos tanto do plano político-institucional, né? Formar frentes unidas para disputar a eleição e derrotar o fascismo. E aí, nessas frentes institucionais, geralmente entram também liberais, que sejam democratas, obviamente, entram aí até mesmo centro-direita, ou seja, é uma frente, como se formasse um blocão cujo objetivo ali é derrubar o fascismo. E você tem também grupos autônomos, né, que vão combater esses grupos aí no cotidiano, na rua, no dia a dia, e esses geralmente são formados por anarquistas e socialistas e comunistas, tá? E o interessante é que a Antifa percebe e grita isso há muito tempo com uma narrativa liberal que existiu, e aí você pode ver isso nos filmes, por exemplo, à exceção de um filme, por exemplo, A Queda faz uma crítica a isso, que é o seguinte, olha, o fascismo foi derrotado numa guerra, mas ele não foi derrotado enquanto projeto. O fascismo permanece aí. Então, você tem movimentos antifas ao longo das décadas, que eles vão surgir com mais força ou menos força, de acordo com o fascismo também surgindo com mais força ou menos força. Então, a Antifa não é algo que aconteceu lá no Entre Guerras e morreu. Não, porque o fascismo não morreu. O fascismo foi derrotado na guerra, mas não morreu. É o que a gente fala, né? Sempre quando você tem uma grande crise do capitalismo, se não me engano, o Brecht chamou de a cadela do capitalismo. Se não me engano, acho que foi o Brecht que chama. O fascismo é a cadela. Adormece, mas quando o capitalismo está em crise, ela vem mostrando a sua cara. E aí os antifas estão ali também. Então você tem, por exemplo, nos anos 80, né, com a grande crise, com a coisa do neoliberalismo chegando com força, privatizações, aquela coisa toda, você tem um movimento antifa muito grande, por exemplo, os punks, e aí depois esse movimento punk vai rachar, porque aí você vai ter o skinhead, né, a galera da extrema-direita fascista, e os punks anarquistas, e os caras vão entrar na pancada, pessoas vão morrer, você tem táticas de bomba. Então, você tem esse movimento antifascista ao longo da história. Ele ressurge com força hoje em dia porque o fascismo ressurgiu com força, né? A extrema-direita veio com força e com esse discurso fascista. Então, né, a Antifa vem nessa. E aí a gente vê já movimentos institucionais, né? Ou seja, de políticos de esquerda, que estão propondo isso, gente, vamos lançar candidatura única. Agora o principal objetivo é barrar o avanço desses caras, depois a gente briga entre si, vê o que faz, mas né, barrar esses caras, como você vê também, né, essas organizações no cotidiano e desses grupos mais combativos ligados ao anarquismo, ao socialismo e ao comunismo. Então, Antifa é essa proposta. Há um debate se você pode ser um antifascista e não fazer crítica ao capitalismo. Se você pegar a rigor, se o fascismo ele é uma faceta do capitalismo, então, ao fazer crítica ao fascismo, você teria que lutar, né, o capitalismo. Mas se você pegar, principalmente na política institucionalizada, não necessariamente. Né? Tanto é que você tem liberais, você tem uma galera de centro que está disposta aí, não, gente, isso é um horror. Né? São pessoas que defendem o capitalismo, mas que não querem esse capitalismo fascista. A questão é o seguinte, para derrotar de fato o fascismo, teria que ter uma derrota de fato do capitalismo. Então, o que essa galera quer né, é que, não, olha, esses caras não podem ganhar esse espaço. Então, tem esse debate que aí é polêmico, jogo a bola aí. Na nossa conversa, nossa vida, nós não adotamos uma postura negacionista, muito pelo contrário. Então, daqui nós vamos partir de um pressuposto de que estamos vivendo uma pandemia. A minha pergunta é, como os antifas, né, ou como lutar contra a ascensão ou a propagação do fascismo, dessas forças,
durante um período de pandemia, que é o que a gente está vendo, de quarentena, isolamento social, para aqueles que estão conseguindo cumprir, obviamente. Isso é uma polêmica, tá? Também não há um consenso do que fazer, né? Porque é óbvio, o Antifa ele parte do princípio da ocupação de espaços e dentre eles a rua, né? Até porque, por exemplo, a milícia autoproclamada, tá, gente? A milícia lá bolsonarista, né? Os 300 que devem ter 50, sei lá, mas os 300 lá estão na rua, né? Eles estão na rua. Outros braços, né, também dessa política estão na rua e matando negros periféricos, nananana, como a gente tem visto, né? Crianças, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, é fundamental na luta antifascista a ocupação de espaços, né? Isso é fundamental. Ao mesmo tempo, estamos numa pandemia e a gente sabe que os grupos mais vulneráveis na pandemia são justamente a população periférica, negra e tal, não sei o quê. Então, assim, o que a gente discute, a gente debate dentro desses grupos? Que é necessário fazer, mas que a gente também não julga quem não vai. Né? A gente não, tá vendo? Você não é antifascista, não. Não estamos aqui para dar carteirinha. Eu acho um horror quem dá carteirinha. Você vai receber aqui a carteirinha de antifascista, você não, porque você não foi, não sei o quê. Então, assim, eu acho que é realmente para se colocar numa balança, né? Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu moro sozinha, eu não pertenço a um grupo de risco, eu tenho plano de saúde, né? Se eu ficar doente, claro, eu posso morrer de corona, mas assim, sei que eu vou ter um leito no hospital, não estou grávida, não tenho um filho. Então, assim, posso ficar 10 dias sem ter contato com ninguém, tenho esse privilégio. Esses elementos, que são específicos meus, me fizeram tomar a decisão de ir à rua no domingo, né, num movimento aqui que teve antifascista, antirracista. Mas é totalmente compreensível quem não foi. Então, assim, Mas, assim, quem não foi, você pode formar uma rede de apoio quem foi. Então, divulgue os vídeos, divulgue as falas. Você pode também estar no... aquela coisa, o front é retaguarda. Você pode estar na retaguarda também, sabe? Colaborando de alguma forma, né? Por exemplo, essa aqui, né? Essa sua proposta, ela é uma proposta antifascista, né? Ela é uma proposta que visa contribuir, sabe? Então, tem várias formas de contribuir. É claro que a pandemia, de certa forma, prejudica a nossa ação, mas alguma coisa precisa ser feita, né? Não dá para silenciar, porque silenciar é consenso, né? Aí a gente volta à discussão sobre consenso na historiografia. É consentir, você acaba consentindo, né? Você legitima quando você não fala. Lu, já queria caminhar para o encerramento desse nosso encontro. Eu queria te agradecer profundamente por você ter topado, pela generosidade, na verdade, acima de tudo, né, de estar aqui. Na verdade, esse é um objetivo. Eu queria deixar isso muito claro, assim, porque esse é um momento, como você colocou isso agora, e lá no começo a gente falou sobre isso, é muito importante que a gente ocupe, já que não seja o espaço físico, para quem não pode, que seja o espaço virtual, né, que a gente está aqui, já estamos nos falando durante todo esse tempo, durante todo esse período, na verdade, de isolamento, essas ferramentas, né, de encontros virtuais, não sei o que e tal, de ligar pelo WhatsApp, não sei o que e tal. Então, a minha ideia fundamentalmente era pegar esse espaço e trazer uma discussão enriquecedora, e muito obrigado pela generosidade, porque certamente foi, e que isso chegue ao maior número de pessoas, né? Assim, que as pessoas consigam ouvir, que as pessoas consigam refletir, questionar, né? Criticar, colocando em crise, né? Assim, trazer discussões e pensar. Acho que esse espaço pensante é fundamental, porque, enfim, né? Afinal de contas, façamos algo, né? Isso, vamos romper com essa ideia do silêncio. Você quer dizer mais alguma coisa? Você quer colocar alguma coisa? Eu gostaria de agradecer o convite muito e me colocar também à disposição, né, ao debate, ao diálogo, nas pessoas que forem assistir nas redes sociais do Marcos, os alunos deles, enfim, me colocar à disposição. Então, agradecer muito pelo espaço e parabenizar.
parabenizar, porque é isso, a gente precisa se movimentar, a gente precisa se organizar. Então, parabéns a você. Eu sei que você se posiciona, se coloca, se mobiliza, e isso é fundamental na luta. Obrigada mesmo. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Então, se quiserem procurá-la, vão nas redes sociais, mandem uma mensagem. Vamos trocar. Acho que esse é um momento, mais do que nunca, um momento de trocas. Tá bem? Então, obrigado por ter assistido. E é isso. Divulguem e qualquer coisa estamos aqui. Um beijo grande, um beijo, Lu. Obrigado e até. Beijo. Obrigada.